Então, aqui é o nosso cantinho de caligrafia. O que eu fiz primeiro? Eu forrei a mesa com um feltro preto, né? Porque como você utiliza a tinta preta, evita assim de manchar e não passa para a parte inferior. Mas se você não tiver uma mesa disponível, uma mesa só para isso, você pode estar utilizando o feltro, né, num tamanho um pouquinho maior do que o ranche. O ranche, ele tem 25 centímetros por 33. É outro material que a gente vai estar precisando. Esse aqui eu fiz com papel jornal. Eu comprei em distribuidora, pacote fechado, e mandei cortar nesse tamanho, né? Então já foi guilhotinado, aí não tive que problema com cortar cada folhinha cada vez. Se vocês não tiverem um papel jornal, não é o papel ideal que normalmente se usa no Japão para caligrafia. Mas como a gente está fazendo exercício, vocês podem estar adaptando com outro tipo de papel também. Então a gente vai ter o feltro, que é importante se colocar embaixo do papel. Temos o suzuri. O suzuri, ele é uma pedra onde a gente vai fazer a tinta, tá? Aqui nessa parte se coloca, ela tem uma suave depressão, onde se coloca a água, e nessa parte superior aqui, ela é uma parte plana. Você, com o sumi em bastão, você vai trazer essa água da parte mais da depressão para cima e atritando até formar a tinta, e isso demora um pouquinho, tá? Então temos o suzuri, o sumi em bastão. O sumi em bastão, ele dura muito tempo. Só para vocês terem uma noção aqui da caixinha, o quanto que eu consumi, né, quanto que eu gastei de sumi, e esse sumi aqui tem mais de 30 anos, tá? Mas se usa muito hoje em dia também um sumi líquido que vem num frasco bem prático, que ele tem uma pequena tampinha que evita de jorrar a tinta para tudo que é lado. Então você consegue depositar naquela depressão ali do suzuri de uma maneira delicada. E também você pode estar utilizando isso para adiantar o seu trabalho, né? E a quantidade, porque demora muito a parte do sumi. Muitos acham importante esse processo de você fazer a tinta, mas não tem nenhum problema você utilizar a tinta líquida e depois, com o sumi em bastão, você dosar a espessura, a consistência da tinta conforme você quiser, né? Temos aqui também um pincel. O pincel de caligrafia, ele não tem, é um pincel médio, tá? Ele não tem numeração, tá? Então é um pincel que você pode usar para ideogramas, né, como é o nosso caso. O pincel, ele pode ser de diferentes materiais, né? Esse aqui é de plástico, mas ele imita bambu. Você aí de longe está achando que ele é de bambu, mas não é. Ele tem um apoio para segurar. E a cerda do pincel, a gente utiliza 3/4 de cerda do pincel, isso eu vou te explicar mais em outro vídeo oportunamente, tá? Então, um pincel é essencial, senão você não faz a caligrafia. E também você precisa de um pequeno apoio. Isso aqui foi uma adaptaçãozinha de um metalzinho que eu tinha aqui, porque quando você acaba de fazer o ideograma, e o pincel ainda tem tinta, você tem que dar um apoio para você não estar sujando o local onde você está trabalhando, tá? Então a gente precisa de água. Aqui é um frascozinho de vidro que eu tinha, que aí com conta-gotas, um simples conta-gotas, eu vou estar colocando água no suzuri, tá? E também, para o papel ficar sentado, principalmente na parte superior do ranche, a gente precisa de uma pedra, ou um peso, qualquer coisa que o papel faça o papel não andar, você não ter que ficar preocupado lá com o papel.
Então, você pode estar usando um pedaço de granito como esse, um apoio de ferro, e pode estar usando essa pepita de ouro aqui. Eu garanto que você não tem essa pepita de ouro, né? Mas se você tiver, você também pode estar usando essa pepita de ouro aqui. Então, basicamente, são esses os materiais que você vai estar utilizando, né? O que se usa muito, realmente, é o papel, que aí vocês podem estar experimentando aí o que vocês têm à mão e vendo o resultado, que isso é uma maneira também de te sensibilizar como artista, né? Como estudante de arte ou como professor também. Então, por hoje a gente está finalizando isso, a gente está começando essa série de caligrafia japonesa, Shodo, na categoria de Kanji, e mais adiante, estamos juntos e vamos lá!